boa noite. Estamos ao vivo hoje com um papo leve. Praticamente uma semana do Natal aí. E essas datas comemorativas, nós pensamos muito em entes queridos que já se foram. E hoje a gente trouxe uma especialista no assunto, que é a doutora psicóloga Isadora Matos. Tudo bem, Isadora? Tudo bem. Como você tá? Tudo bem, e você? Muito correria, pegou um trânsito danado, né? Muito. Correria, falei, né? Tudo aconteceu. Trânsito, presa pra fora de casa, mas deu certo de chegar. Mas geralmente é assim, né? Parece que testa a gente o nosso limite. Sim. Mas graças a Deus você está aqui. Espero que a gente possa contribuir na vida de vocês, falando um pouco sobre esse assunto que muito nos pega aí nessa época de Natal, né? Muitas pessoas ficam muito tristes nessa época. Tem umas que ficam muito alegres e tem outras pessoas que ficam muito tristes. Principalmente quem já perdeu alguém, principalmente nessa época do ano. Por exemplo, meu pai morreu dia 23 de dezembro. Então é sempre algo muito triste o Natal, porque você se conecta, né, com a morte dele, com a perda dele. Então, a gente observou que aqui no país, nós temos 20% de mulheres que têm depressão. E muitas está ligado com a dificuldade de lidar com o luto. Dificuldade de lidar com o luto. Você concorda com isso? Desses 20%? Isso. Então, eu não conheço essa estatística, mas em torno de 10 a 20, 25% dos processos de luto podem desenvolver um tipo de complicação, né? Eles podem se complicar. Geralmente associado ao que a gente chama de fatores de risco. Então, se essa pessoa tem uma rede de apoio, né? Se ela tem algo que ajude ela a passar por esse momento ou não. E aí, dependendo daquilo que falta, desse suporte, esse luto pode se complicar, né? O tipo de perda, o tipo de morte. Sim. Então, é mais ou menos essa base. Sim. E quando que o luto ele vira depressão, né? Porque aqui a gente está falando desse quadro de 20% de pessoas que ficaram depressivas por causa da perda. Quando que esse luto vira depressão? Então, dentro do processo de luto, o luto ele não vira uma depressão. São coisas diferentes, né? O processo de luto, ele é um processo natural, que todo mundo passa diante de uma perda, né, muito significativa, de um vínculo que é rompido. E esse luto, ele pode se desenvolver, ele pode se tornar um processo de luto complicado, que hoje a gente conhece como luto prolongado, que foi o que saiu no último CID-11 e no DSM. Luto prolongado. Luto prolongado. E aí o que acontece? Essa então, pessoa... ele não é uma depressão, ele é um luto prolongado. Isso, ele não é uma depressão. Ele é um luto prolongado, não necessariamente associado ao tempo, mas à intensidade no decorrer do tempo, sabe? Então aquela pessoa que, por exemplo, passou lá 2 anos, 5 anos, 10 anos e ela continua vivendo o luto como se fosse ali o primeiro dia, os primeiros dias, né? Ela não movimenta nesse processo, né? Ela fica parada. Aí, e tem vários outros sintomas, né? Reações para diagnosticar quanto um transtorno de luto prolongado. E aí o que pode acontecer? Ela ter outras, né? Ela tem mais risco para desenvolver outras doenças, outros transtornos. Então não é o luto que se torna uma depressão, ela continua enlutada dessa forma mais complicada, né, com complicações, e pode desenvolver outras comorbidades, não só da parte psicológica, da parte física também, pressão alta, diabetes, então tem essa diferença. Síndrome do pânico. Transtorno de fobia social. Sim. E me fala uma coisa, Isadora, quanto tempo que pode dizer que é normal da pessoa viver o luto? Que é normal. Então, como eu disse, não tem uma questão dentro de um tempo. Né? Como a gente fala que o luto ele é um processo natural, o que precisa acontecer nesse processo? Oscilação de
No modelo mais atual de luto, né, acho importante falar isso, porque a gente conhece o luto muito pelas fases do luto. Né? Sim, eu ia falar nisso, né? Existem as fases do luto. As fases do luto. Tá, depois vamos falar sobre eles também? Pode ser, posso explicar um pouquinho melhor nessa parte. Mas porque só para adiantar... a pessoa associa também essas fases do luto até com término de relacionamento. Sim. Associa com, às vezes, a pessoa descobre uma doença. Exatamente. E aí é interessante falar porque a gente abrange não só o luto, mas também outras áreas. Sim, porque o término de um relacionamento é um luto, o diagnóstico de uma doença é um luto. Tudo que envolve a perda de algo importante na vida, que existe um vínculo, né, um sonho que você perde, isso gera um processo de luto. Porque o luto é adaptação a essa nova vida. Né? Você vai se adaptar a essa nova realidade. Então imagina, você construiu uma vida com uma pessoa e termina o relacionamento, Sim. você vai se enlutar, fácil, né? Então, quando a gente fala de tempo, só para voltar à sua pergunta, porque eu vou caminhando, ele não tá... Sim, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, para falar do tempo, a gente fala mais na intensidade mesmo dessas reações. O processo de luto em si, enquanto um processo de adaptação, de aprendizagem a essa nova vida, sem essa pessoa, sem um animalzinho de estimação, sem esse companheiro de vida, né, dentro de um término, sem essa condição de saúde dentro de um diagnóstico, é para a vida toda. Só que aí a gente precisa ver essa questão do sofrimento e da dor. Então, o sofrimento no luto, ele precisa ser cuidado para ele não prolongar e não trazer prejuízo para a vida, né? Da pessoa não conseguir voltar à rotina, dela adoecer. Porque o enlutado, inclusive tem estudos sobre isso, ele tem mais tendência a adoecer e o índice de mortalidade dele é maior. Então, uma pessoa enlutada, ela tem mais risco de morrer, né? Porque ela está mais desatenta, né? Ela está mais deprimida, não no sentido da depressão, mas do humor, ela não se alimenta bem. Sim, isso que eu falo, a imunidade dela é mais baixa. A imunidade é mais baixa, isso mesmo. Então, no tempo, a gente fala mais de um processo para a vida, mas que a gente precisa cuidar. Da dor, do sofrimento, né, de outros fatores de risco que possa vir. Então, muitas literaturas falam que até 2 anos é normal da pessoa ficar enlutada. Isso faz sentido para você? Não faz. Não faz. Não faz sentido. Polêmicas, mas não faz, porque no DSM, se for só pelo tempo, DSM e CID-11, eles trazem de 6 meses a 1 ano. Aí tem uma diferença ali, se é criança, se é adulto, não vou saber te dizer agora. Por quê? Né? Isso é algo que eles trouxeram enquanto tempo, mas é mais para trazer um parâmetro para nós, né, profissionais da saúde mental, tentar avaliar isso para trazer uma intervenção às vezes mais ativa, mais focada, mais especializada naquele momento. Quando eu falo dessa questão dos 2 anos, eu acredito que esteja associado, porque aquele primeiro ano é o primeiro ano que você vai fazer tudo sem a pessoa, né? As primeiras datas, todas essas datas, esses marcos é a primeira vez. E aí, a partir do 2º ano, data de aniversário, data de morte, data de Natal, que comemoravam juntos. Isso. Data do casamento. Data do casamento, às vezes data do adoecimento, do diagnóstico, né? Da cirurgia. Então, tudo isso fica marcado. E aí, a partir do 2º ano, é como se a pessoa já tivesse vivido aquilo. Né? Mas dentro dos estudos sobre luto, dos principais teóricos, né, não existe essa marcação de tempo. Certo. Né? Isso é algo trazido pelo CID e pelo DSM, mas como parâmetro para a gente avaliar. Né? Senão vai ficar como, tudo é normal. Né? Tudo é normal e às vezes não é, mas não no sentido patológico, mas no sentido que aquilo está se intensificando e trazendo prejuízo
a mais, né, pra vida daquela pessoa. Certo. Senão a pessoa também fica, né, no comodismo. Eu posso até ficar 2 anos, tá tudo dentro da normalidade, né? E aí também ela vai adiando o quadro dela, de repente, olhar pra vida, que existe uma vida toda ali, né? Porque, assim, na realidade, a pessoa que fica aqui, que é o mais prejudicado, é o que sofre muito, porque o outro já foi, tá? Deve estar numa vida, né, bem melhor do que a nossa, a gente não sabe, né? Mas é quem fica aqui que realmente sofre. Sim. E falando sobre o sofrimento, né, como são essas fases do luto? Então, aí a gente entra numa outra polêmica, assim, importante desmistificar, por isso que eu achei incrível o espaço, né, que você trouxe pra gente falar sobre isso, porque essa questão das fases do luto, ela vem... Que são bem marcadas, né? São bem marcadas. A literatura também são bem marcadas, são bem definidas. Sim, e elas vêm de uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. A Kubler-Ross, ela estudou pessoas em fim de vida, em terminalidade. Então, quando ela estudou, aí ela lançou o famoso livro sobre a morte e o morrer, onde ela descreve momentos emocionais que aquelas pessoas que estavam morrendo passavam. Certo. E são vários momentos que ficou conhecido como fases ou etapas, não são só as 5 que a gente conhece. E ficou conhecido como as 5 fases do luto, não necessariamente nomeado pela Kubler-Ross, né? Mas acabou que ficou conhecido assim. E ela não foi uma estudiosa do luto especificamente, né? Mas da morte humanizada. Só que aí, por comparação, ficou conhecido como fases do luto. Então, fases do luto em si não existe, né? Não existe. Já existiu estudos, principalmente do Bowlby e do Colin Parkes, que eles nomearam fases do luto, etapas do luto, e que posteriormente eles mesmos vieram a voltar atrás. Falou, não é bem assim, o luto não dá para você marcar por fase, porque não é padrão. Né? Às vezes você vai ter uma reação, eu vou ter outra, você vai retornar à sua rotina e eu vou retornar em outro momento. E qual que é a ideia que fase passa? Que depois que você terminou de sentir aquilo, você não volta a sentir mais. Né? Quando a gente fala de fase, a gente associa com algo que passa e não volta. Por exemplo, fase do desenvolvimento humano. Então você sai da infância para a adolescência, você muda de fase, né? Você não volta a ser criança. Só que no luto não tem como a gente marcar isso, né? E aí os outros estudos foram entendendo assim. Então existiu em algum momento, lá nos estudos mais antigos, essa noção de fase, mas foi entendido que isso mais prejudicava do que ajudava o enlutado. Porque as pessoas chegam assim no consultório até hoje. Eu não sei qual fase que eu tô, eu não me vejo em nenhuma, ou eu já cheguei em uma e voltei a me sentir com raiva, né? Então a gente fala mais do movimento, da oscilação, em que em alguns momentos você vai oscilar para uma reestruturação, reorganização da vida de forma prática, então voltar a trabalhar, né? Encontrar pessoas, novas amizades, assumir o seu papel de enlutada, viúva, órfã, os nomes que vão surgindo, né? E um outro polo da oscilação, que é esses momentos mais emocionais, de você chorar, de você ruminar aquele pensamento, de você esbravejar, né? De você olhar foto, vídeo. Então, o luto ele fica assim, oscilando, é como um pêndulo, né? Que você movimenta e você sente saudade, você movimenta e você puxa. E se, né? Se movimenta e, nossa, se tivesse aqui. Então, isso é mais aceito do que uma ideia de fase. Por isso que eu falei que é polêmico, porque é muito fácil a gente achar isso na internet, né? Você coloca luto, vai lá, fases, referência em filmes, né? 5 fases.
Mas dentro dos estudos sobre luto, isso é muito mais complexo. Não tem como encaixar, e não tem mesmo. Né? Até dentro da própria família, perde ali, todo mundo perdeu aquela pessoa. Um vai sentir raiva num momento, outro vai sentir em outro, e assim vai sendo diferente. Faz sentido? Assim, eu tô pensando assim em relação ao relacionamento também, né? Tem hora que a pessoa quer realmente sair daquela relação, sabe que aquela relação é uma relação tóxica talvez, mas ao mesmo tempo ela fica, não, mas se eu tentasse um pouco mais, quem sabe daria certo, né? Talvez ele pode mudar, e aí a pessoa fica realmente como você falou, né? Nessa dualidade ali, né? Para que lado eu vou, como eu vou fazer, e a vida vai passando. Sim. E a vida vai passando. Né? Por isso que é importante. E o que você acha que nesse ato ajudaria, por exemplo, a pessoa enlutada a olhar mais para a vida? Então, era justamente o que eu ia continuar de falar. Por isso, por isso que é importante isso que você falou, da gente não ficar só esperando passar. Né? De você identificar que foi perdido diante de tudo isso. Acho que o primeiro passo, vamos dizer assim, é acolher o que você está sentindo, entender o que você está vivendo, né? Você está vivendo uma perda, então você precisa de um tempo, né? Para chorar, para lamentar o que você precisa ali, reconhecer o que você perdeu. Então, por exemplo, uma pessoa que nessa hora poderia ajudar, só dela estar ali escutando o que a pessoa está lamentando, já estaria contribuindo. Sim, sem o julgamento. Sem julgamento, porque geralmente as pessoas falam, mas o que eu vou fazer? Nossa, ela só chora. O que eu vou falar agora? As pessoas quer dizer, não precisa falar nada, mas só escuta, só deixa ela falar. Sim. Sair um pouco daquela dor de dentro dela. Exatamente. E aí vai reconhecendo o que foi perdido, né? Porque se perde uma pessoa. Mas o que essa pessoa trazia ali para sua vida, né? Era ela que te dava uma segurança financeira, era ela que contribuía ali para uma autoestima, né? Enfim, identificar esses papéis que foi perdido, não com o objetivo de substituir ou de suprir, né? Mas para você entender qual movimento que você vai precisar fazer diante de tudo isso, né? Sim. Aí eu também estou pensando aqui agora, por exemplo, tem pessoas, principalmente filhos, que se dedicam o tempo todo à mãe, aos pais, e aí meio que quando eles perdem, eles ficam sem saber como eles vão retomar a vida deles. Sim, tem muito. Eu conheço mais a realidade assim de pessoas que cuidam, né, ou cuidavam dos pais diante de uma doença. Então, tipo, 10 anos você cuidando de uma pessoa acamada. E tem muitos filhos que abrem mão de tudo, sim, né? E essa é a vida deles, né? Começa a ser a vida deles. Eles abdicam da própria vida pelos pais. E aí, como que você já atendeu filhos, sim, tá? E como que eles conseguem realmente, né, ir para a vida de uma forma que retomar a vida deles? Sim. Eu acredito que isso seja um processo e que às vezes vai ser um pouco longo. Porque essa pessoa, ela acaba que ela não reconhece a própria identidade. Né? Porque sabe ela quem ela é, né? Sabe quem ela é. Que ela gosta, porque ela abriu tanto mão do que ela gostava por uma outra pessoa, que de repente ela não se reconhece mais. Exatamente. E a rotina, né? Os horários são baseados na rotina da outra pessoa. Sim. Então, eu trabalhei 4 anos e meio com cuidados paliativos no ambiente hospitalar, domiciliar. Então, isso era muito recorrente. Né? A filha que largou todo mundo, largou a família às vezes, né? Porque é difícil conciliar tudo para cuidar da mãe ou do pai. E aí essa pessoa morre em algum momento e ela não sabe mais o que fazer, porque o tempo passou, né? Ela ficou em prol daquela pessoa, era o que precisava, né, naquele momento,
não tinham um auxílio, um suporte. Então, acho que a construção dessa rede de apoio também é essencial. Pessoas, né? Eu vi lá no seu Insta que vocês fizeram a subida no Morro do Ernesto esse fim de semana e eu achei super legal. Então, procurar também, sabe? Pequenas comunidades, assim, grupos, para você ver outras coisas na vida, ter uma nova rotina, né? Então, encontrar lá um grupo de mulheres, então, fazendo algo novo. Eu tive alguns pacientes que fizeram essa virada, assim, né? Claro, processo de luto difícil, como sempre é, mas que começaram a experimentar outras coisas. E eu acho que é muito isso também. Tentativas, né? Porque eu não sei do que eu gosto. Eu não sei quem eu sou, eu não sei os meus horários. Então eu vou tentar construir isso. Mas e como fica no caso de pessoas assim, que perdem com mais idade e geralmente elas não têm essa vontade de procurar, de estar num grupo de apoio, elas realmente se entregam, né? De que maneira você acredita que a gente pode ajudá-las? Realmente vontade difícil. Não vai ter. Dentro do processo de cuidado ao luto, a gente fala de 3 níveis de intervenção. E quanto mais complicado esse processo, mais alto o nível de especialidade. Então, num caso assim, que a pessoa ela não consegue se movimentar, ela vai precisar de um suporte com psicólogo, com psiquiatra e muito provavelmente com outros profissionais para cuidar dela. Então, não existe uma dica rápida, sabe? Ela vai precisar se abrir para essa ajuda, né? Mas não é fácil mesmo, porque muda toda a sua identidade. Né? E identidade, a gente sabe, leva uma vida constantemente, né? A gente está sendo construída nisso. Então leva tempo. Isadora, geralmente a gente vai trabalhar com algo que, de certa forma, a gente já viveu, ou a gente já passou por isso. Ou a gente tem, por exemplo, eu fui trabalhar com família, porque na minha cabecinha, né, eu poderia, assim, ajudar a minha família a viver de uma forma melhor. Então, a minha pergunta para você é, você já perdeu alguém querido? Alguém querido. Eu já perdi algumas pessoas, sim, né, mas eu não perdi ninguém super próximo, tipo mãe, pai, desse núcleo primeiro ali, sabe? Mas eu já perdi algumas pessoas, já perdi amigos. Quando a gente estuda luto, a gente é levado a refletir muito sobre isso, né? E esses dias eu tava até conversando assim aleatoriamente, lembrando das perdas que eu fui tendo. E eu lembrei da primeira perda que eu reconheço, né? Que eu reconheci que aquilo era uma morte. Que foi de um amigo da escola. Então devia ter uns 7, 8 anos. E era um amiguinho, super amigo, assim. Morava no fundo da casa do meu primo e a gente todo dia à tarde subia no muro para ficar conversando com ele, brincando. E foi uma morte bem trágica, assim, sabe? De um momento pro outro, um período de férias, um acidente. Nossa. Né? Um acidente bem feio mesmo, assim. E ele morreu, e eu lembro que a gente ficou, tipo, criança, né? Falei, o que aconteceu com o fulaninho? E ninguém falou nada na escola, e essa é a primeira perda que eu lembro, que eu ficava assim, eu ficava imaginando como ele tinha morrido, sabe? Porque falaram do acidente, falaram que teve fogo, eu ficava... Então a importância de se conversar, né? Depois eu lembro da adolescência, que eu perdi um outro amigo, tinha uns 13, 14 anos, acho que uns 13. Então, voltando assim a questão da criança, né? Por exemplo, você falou que a importância de conversar. Então, você acredita que quando nós vamos lidar com as crianças para comunicar o luto de alguém querido, você acha que é importante a gente conversar, colocar para ela, porque morreu, se ela quiser, né, ir no velório, o enterro, permitir, como você acha que os pais devem lidar com as crianças nesse sentido? Às vezes é uma avó, né, um avô que se vai e tal, e aí como é que fica isso? É importante incluir as crianças no assunto. No assunto. Né?
educação para a morte mesmo, independente se alguém morreu na família, se está adoecido ou não. Porque é um processo que ela vai passar pela vida, então ela precisa conhecer. Né? E aí, de acordo com a capacidade cognitiva, emocional dela, ir apresentando isso. Como? Criança é bicho curioso. Sim. Né? Os bichinhos são curiosos. Eles perguntam, não tem como. Teve uma notícia, eles vão perguntar. E percebe como é que os pais estão também, né? Pô, meu pai tá chorando por causa de quê? Minha mãe tá chorando por causa de quê? O que aconteceu? Né? Tipo, cadê a avó que sumiu? Né? Que não apareceu mais. Então, eles percebem. E aí, conforme for tendo as oportunidades, incluindo o assunto, de forma lúdica, tem muitos desenhos. Você acha que ainda é essa história de sua avó virou uma estrelinha? Você acha que é a melhor maneira de se comunicar? A gente precisa tomar cuidado com o uso de metáforas, porque a criança ela é muito concreta nas coisas. E já teve vários casos, relatos de criança entender, virou uma estrelinha. Para ela é uma estrela mesmo. Claro, isso, né, não tem problema falar que virou uma estrelinha, mas desde que ela entenda que isso não é uma estrela de uma forma concreta. Por isso que tem que ser de acordo com o nível e a capacidade ali cognitiva dela. Né? Uma criança muito novinha, estrela é estrela. Morar no céu é no alto. Né? E a criança fica, eu quero ir lá no céu. Eu quero ir lá no céu. A vovó. Ou então, mas se ela tá num lugar melhor... Também, será que eu posso ser uma estrelinha? Quero ser uma estrelinha, eu quero ir para esse lugar melhor também, né? Já atendi casos de criança, pesquisar, que hoje em dia fala ali, né, no celular, nem precisa saber escrever e ler, já aparece a informação. Né? Como ela conseguir ir para o céu, ou ir para um lugar melhor. Imagina o perigo. Né? Então, tem que ter muito cuidado, assim, apresentar no dia a dia. Né? Eu tenho um sobrinho que vai fazer 7, Pedro, e eu tenho uma sobrinha que vai fazer 3, a Manu. Quando o Pedro tinha uns 4 anos, ele perdeu o bisavô, que não era assim, ele não tinha muito vínculo, mas ele sempre via esse bisavô porque ele era mais ligado à bisavó. Certo. E aí, né, um belo dia ele chegou lá, a bisa tava chorando muito. Né, ele, mas por que ela tá assim, né? E aí ele foi perguntar, que ele pergunta tudo. O que foi, né, Bisa, que você tá assim? Ela falou que ele tinha morrido, tinha ido morar no céu, que o papai do céu levou ele. E ele ficou, o papai do céu levou. E uma criança de 4 anos, de acordo com a literatura, ela ainda não conhece alguns conceitos importantes para entender a morte. Por exemplo, a irreversibilidade, que é a capacidade dela entender que aquilo não volta. Não volta. E aí ele foi pro quintal e começou a gritar com Deus, né, no céu. Traz o biso de volta pra minha vovó parar de chorar e tudo mais, né? Todo esse movimento. E aí começaram a explicar pra ele, né, Pedro, que dele começou a fazer um monte de pergunta, mas como assim ele morreu? Por que ele não volta? O que aconteceu? Ele falou que o coração dele parou, né, de bater. E aí ele corria, depois nas brincadeiras ele corria e ficava. Meu coração. Eu falei, não, calma, tia, seu coração. Dele ficava, ai, meu coração. Então, assim, hoje que ele vai fazer 7 anos, isso acompanha ele até hoje. Então, ele começou a brincar e colocando a morte na brincadeira. Tipo, um acidente, morreu. Ai, Pedro, e aí, o que acontece? Agora tem que pôr, ele falava que era a cruz, né? Mas ele falava um outro nome que colocava como se fosse o túmulo, assim. Agora já era, agora não dá mais. E ele explicando o jeitinho dele. Então, você tem que ir incluindo, né? Sim. E ele processou bem? Processou bem, hoje ele já... A questão é que ele ficou super interessado em corpo humano. De como funciona o corpo humano. Tanto é que o que vai parar que eu vou morrer? Ele ficou assim, tanto é que o último presente que ele pediu foi um corpo humano. Olha que barato. Um kitzinho de anatomia, né? Ele fica o que o pulmão faz, o que o coração faz, onde que fica cada órgão. Muito
interessante. Então tem que ir explicando, né, Sim. do jeitinho assim. No processo de adoecimento, eu acho interessante você já ir contando, antes de chegar ao momento da perda definitiva, né? Então dá oportunidade para ela ir visitar, para ela ver as coisas acontecendo, né? Ó, a vovó, né, tá com esse aparelhinho aqui agora. No hospital eu fazia muito isso, de acompanhar, né, as crianças, você explicar o que é, aquele monte de fio, dela conseguir conversar, abraçar. Né? Então é importante incluir ela com jeitinho, assim. Sim. Voltando um pouquinho agora, Isadora, que você estava falando, né, sobre quando você perdeu criança e depois adolescente, que você perdeu alguém. Isso aí, na adolescência eu perdi um outro amigo e foi bem inesperado também. Depois de muito tempo eu soube que ele tinha tido uma meningite. Então ele foi embora daqui, né, meio que para passar um tempo assim com a família dele em outro estado, e ele acabou morrendo nessa viagem. E eu fiquei muito mal, porque dias antes ele tinha telefonado, era só telefone residencial, né? E eu não estava em casa. Eu fiquei, nossa, ele queria falar comigo. Ficava Isso acontece muito, né? Muito. E aí, como é que você conseguiu lidar com esse, vamos dizer assim, no caso seria uma mágoa de você mesmo, né? Por que eu não falei com ele, por que eu não atendi o telefone, né? E como é que você conseguiu lidar? Porque muitas pessoas têm isso, né? Por que eu não fiz um pouco mais? Por que eu não estava viva? Né? É como se fosse um remorso. É um remorso, uma né? culpa, né? Uma culpa. A ruminação de você ficar repetindo aquilo, né? E você fica triste com você, né? Por que você não fez aquilo? Por que de repente, por exemplo, sua mãe morre? Por que eu não fiz mais por ela? Por que de repente, quando ela estava viva, eu não estive mais presente? Como é que a gente lida com isso? Porque isso aí todos nós temos. Todos essa nós, culpa. Sim. E sabe que eu acho que nunca é suficiente? Nunca é suficiente. Nunca é. É o tempo que você passa com essa pessoa, você sempre vai querer mais. Sim. Né? Tem pessoas que perderam um filho jovem, tem outras pessoas que perderam a mãe e o pai com mais de 90 anos. Nunca é suficiente. Sim. Né? A culpa e o remorso, eles podem acontecer no luto saudável, todo mundo. Porque a gente começa a assistir a nossa vida. Né? Como se você voltasse, rebobinasse lá, a época das fitinhas de ficar rebobinando com a caneta, né? Então você volta e você começa a assistir a sua vida. E quando você está de fora, é muito mais fácil você perceber onde você errou, principalmente onde errou, né? Que a cabeça vai mais para a catástrofe, onde você podia ter feito mais, e isso vai voltando, né? E aí a gente precisa cuidar. A culpa é natural, a ruminação é natural de vir, mas você também precisa trazer fatos da realidade. Você precisa questionar esses pensamentos de autoculpabilização, né? Então, tá, mas eu sabia disso naquela época? Né? O que eu sabia naquela época que é muito diferente do que eu sei hoje. Né? Eu sou uma outra pessoa, a gente está constantemente mudando, né? Então, e trazendo também essa realidade para você não ficar só se maltratando. Sim. Mas também a cobrança, ela pode existir mesmo que a pessoa tenha se dedicado o máximo para aquela pessoa. Sim. Isso vai existir também. Sim. E vai ter a cobrança. Vai ter. E aí a gente trabalha nisso, né? Ó, é uma culpa real, é uma culpa fantasiosa. Você fez o que você podia, né? Ou você, né, tem alguma dúvida em relação a isso. Sempre tem a dúvida, né? Sempre tem. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca é. Você sabe que eu perdi alguém muito querido quando eu perdi meu avô. Isso já deve ter uns 15, 20 anos atrás. Mas você sabe que o meu avô aconteceu o seguinte, meu avô sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Acho que eu puxei um pouco isso dele. E ele falava assim pra mim, a gente ia visitar o irmão dele na casa, e o irmão dele já era bem mais habilitado que ele, tipo, usava fralda, tudo. Aí ele falava assim pra mim, o dia que eu tiver que usar fralda, eu quero ir, eu não quero
nessa vida. Não quero dar trabalho pra ninguém. Minha mãe falou a mesma coisa. E aí, menina, quando meu avô adoeceu, que foi rápido também, ele morreu com 87 anos, mas foi assim, ele adoeceu, ele pegou uma hepatite, imagina, hepatite. Ficou ruim de uma hora para outra, assim, sabe? Tipo assim, em 15 dias depois de meu avô. E eu me lembro que a primeira vez que meu avô foi para o hospital, né, logo quando ele ficou ruim, me ligaram do hospital e falaram assim pra mim, traz fralda pro seu avô. Menina, aquilo me matou. Eu falei, gente. E aí eu levei a fralda, mas eu já entrei num processo de aceitar a perda do meu avô, porque eu sabia que aquilo ia ser melhor para ele. Porque ele não ia conseguir conviver do jeito como ele era, numa cama, usando fralda, sabe? Com assim, pessoas ali cuidando dele, ele era muito independente, autônomo. Então eu já me preparei por essa perda. E quando aconteceu, como eu te falei, foi muito rápido, de 15 dias eu perdi, parece que assim, foi um conforto pro meu coração, sabe? Do que ver ele sofrer, né? Do que ver ele sofrer. Eu não fiquei triste, e eu não passei por nenhuma fase do luto. Pra mim já estava muito bem resolvido ali. Sim. É engraçado, né? Porque quando eu tinha 7 para 8 anos, eu perdi um irmão. E eu não sabia o que era morte. Na verdade, eu sabia porque, assim, a família da minha mãe é do interior de São Paulo e do meu pai é do interior de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Então, sempre quando o telefone tocava de madrugada, alguém tinha morrido. Assim que você foi aprendendo a associar. Eu fui aprendendo assim, tipo, aí minha mãe e meu pai acordavam no susto, e aí, tipo, tinha que arrumar tudo pra poder viajar. Aí tá. Aí, eu só lembro que minha mãe tava trabalhando e minha mãe não foi pra casa. E aí ela foi pro hospital. E o meu irmão morreu no parto, minha mãe não sabia que tava grávida. Nossa. E aí tá, aí eu comecei a escutar coisas de velório, lá, onde vai fazer, não sei o que. Eu sei que eu e meu irmão, a gente nem foi no velório. Mas eu sabia que ele não ia chegar em casa. Então eu sabia que aquilo ia ser pra sempre. Entendeu? Então aquilo eu comecei a digerir. E a primeira vez que eu fui E aí, o que aconteceu? A minha avó estava muito doente. Minha avó enfrentou um câncer há mais de 10 anos, a mãe da minha mãe. E aí ela já estava muito debilitada. E aí ela falava, tipo assim, ela tomava bolsa de sangue, já tava daquele jeito, assim, sabe? E ela falava, Senhor, não aguento mais tanta dor e tal. E ela queria comer e não podia, sabe? E aí eu peguei e falei, aí um dia, a minha mãe, era de madrugada, umas 4 horas da manhã o telefone tocou. E aí, naquele dia eu não tinha conseguido dormir. E aí a minha mãe saiu chorando de dentro de casa, não queria falar pra gente, a gente saiu lá fora. Minha mãe estava sentada no meio fio e minha avó tinha morrido. E ali eu fiquei travada. Não ia nem pra frente, não ia nem pra trás. Eu só entendi que a minha avó nunca mais ia voltar. Daí eu fui entender o que era um velório, o que era tudo aquilo, o dia que eu tinha 10 anos na época, a hora que eu cheguei na capela, né? Aí na hora eu não chorei nem nada, mas a somatização do meu corpo foi tão grande, a emoção, que eu desmaiei na hora de fechar o caixão. Eu não chorei, não aconteceu nada, eu só caí. Aí beleza, né? Aí o que aconteceu? Minha avó tinha morrido por câncer, a mãe do meu pai. Aí a mãe da minha mãe. Aí depois de 2 anos que minha avó tinha falecido, não, depois de uns bons anos, foi mais. A mãe do meu pai adoeceu por câncer. E aí ela fez tratamento, fez tudo. E aí, só que como que é, né? O meu avô falava assim, eu não quero ir depois de você, ele falava pra ela. E aí foi numa Páscoa, minha avó ia pra Barretos fazer uns exames, e aí o meu avô falou, não vai. E ele tava com febre nesse dia, eu fui lá ver ele. Aí eu falei, bom, não vai, espera mais uns dias. Na madrugada que ela embarcou, de manhã cedo, eu fui pra escola, 7 da manhã. Era o dia da mentira. Uma amiga minha pegou e falou assim, eu preciso te falar uma coisa, a mãe dela gelada. Eu falei, o que foi? Fala. Ela falou assim, o seu avô morreu. Eu falei, para de graça, dia da mentira. Aí ela pegou e falou assim, não, é verdade. Aí eu saí desesperada. Aí minha mãe já tava no portão e já sabia que meu avô tinha falecido e tal. Daí ali eu senti um sentimento de negação, porque o meu avô faleceu por desgosto.
Por várias coisas que tinham acontecido, ele faleceu por desgosto. E ele tinha perdido a Não, esposa? não, ele Era por outras coisas que tinham acontecido dos filhos, que ele foi ficando desgostoso. E aí eu não sabia, mas ele estava fazendo greve de fome, tinha diabetes e não tinha contato com ninguém. Nossa. Ele simplesmente teve um infarto fulminante. Aí tá. Daí cheguei lá, ele morto, tudo. Daí o que aconteceu? 2 anos depois a minha avó faleceu de câncer. Só que a minha avó sofreu muito até falecer, então eu fui no leito de morte dela, ela pediu pra me ver, ela fez a partilha de tudo que ela tinha antes. E assim, e aí é engraçado, né? Porque meu pai sempre fazia, tipo, reconhecer a corpo, fazer isso, fazer aquilo, tudo, todo aquele trâmite, né? E dessa vez fui eu que tive que assumir. Porque o meu pai entrou no sistema de negação. Ele não queria aceitar aquilo, entendeu? Por mais que ela estivesse sofrendo. E eu fiquei em paz. Na hora que meu pai ligou, ela morreu nos braços do meu pai. Meu pai falou assim, ela tá passando mal, tô indo pro hospital. Daí meu pai me ligou, ela tava tendo parada cardíaca na porta do hospital, do pronto-socorro. Aí eu falei, pai, fique em paz. E aí ela morreu. E aí eu peguei, sentei lá em casa, orei, chorei e passou. E aí eu fui mexer com tudo, sabe? Mas tipo assim, eu aceitei aquilo. Sim. Eu entendi que pra ela, porque ela era igual ao seu avô, ela era muito autônoma, tudo que todo mundo precisava, sim, ela tava ali pra, sabe? Pra sim, poder ajudar, pra poder consolar, ela era a pau pra toda a obra, como diz. E eu falei, cara, aquilo, ela não conseguia levantar pra ir no banheiro. É triste. Não conseguia tomar um copo de água sozinho, então tipo assim... E essa parte também da gente que cuida, nós filhos que cuidamos dos pais, ver eles aos poucos se defiando, a vida, a morte, né? Se aproximando. Se aproximando, e você vendo que eles estão perdendo, né? E a vida se esvaindo, e você vendo que eles estão sendo perdidos ali. Sim, você vai perdendo em vida. Nossa, é muito triste. Você já vai vivendo esse triste, luto. É triste. É muito triste mesmo. Não é fácil. Já vai acontecendo, né? Mas eu achei interessante isso que você falou, Cláudia, da questão do alívio, né? Vocês falaram, a Suelen também, sobre esse entendimento de que você liga com a essência daquela pessoa. Sim. E eu acho importante isso também, né? Quando a gente está vivendo um luto. Porque, é claro, a gente está pensando na nossa dor, né? Na dor dessa falta mas também trazer um pouco a essência do que foi perdido, né? Quem era essa pessoa, como ela vivia, o que era importante para ela. Qual é o legado, né? Qual é o legado que ela tá me deixando. Sim, com certeza. É muito engraçado, né? Porque quando eu casei, eu tava grávida, aí, tipo, tinha que lavar as roupinhas, todo aquele ritual, né? E a minha avó fez isso, né? Pra uma outra prima minha. E eu falava, minha avó queria tanto que eu desse um neto dela e ela não tá aqui agora. Mas eu sei que de onde ela estiver, ela tá feliz, sabe? Sim. Mas aí você fica... quando eu lembro, eu não fico triste, eu fico feliz, sabe? Porque eu sei que se ela estivesse aqui, ela estaria fazendo, entendeu? Sim. É legal essas coisas, porque você lembra das coisas boas. Sim. O meu irmão, ele não conseguiu ir. Do meu avô, foi a primeira perda dele que ele entendia. Ele não conseguiu ir, ele ficou em casa dormindo. Ele dormiu junto com o meu padrasto e disse que sonhou com o meu avô a noite inteira. E o da minha avó, ele não conseguiu entrar na capela. Ele entrou no cemitério, mas ele não conseguiu acompanhar o enterro. Então eu entendo o sentimento dele, sabe? Mas eu entendo que até hoje, se ele tiver uma outra perda, ele ainda não vai conseguir lidar com isso, né? São pessoas que me criaram. Essas pessoas que eu já perdi são as pessoas que me criaram, porque meu pai tinha que trabalhar muito. Então, são perdas significativas. E aí eu fico pensando, ainda tem mais 2. Porque a gente sabe que essa hora vai chegar, né? E a hora que chega, ela não chega devagarzinho, ela chega assim, né? Repentina. Sim. E eu fico pensando, Deus, eu preciso... Porque assim, pra mim é muito importante estar com amigos, estar ligado a outras pessoas, mas o que eu sempre gosto é de voltar pro meu ninho. Né? Eu acho que todo mundo gosta disso, mas pra mim isso é muito forte. Eu gostar de voltar pra casa, eu encontrar minha mãe, sentar, tomar um café, sabe? Que é onde tá essa segurança, isso, né? É o momento, né?
Eu estava aqui pensando, né, a pergunta que eu poderia fazer para você, tipo, agora nessa época de Natal, essas pessoas que perderam, né, como que elas se conectam para ficar um pouco mais presente nessa data festiva? E é justamente isso, a presença. Sim. Porque assim, tem outros parentes próximos, filhos que precisam de você. Então, você precisa estar presente ali naquele momento. Eu acho que, para além de estar ali, né, porque às vezes a pessoa, ela vai ser difícil estar ali, mas trazer isso que vocês foram falando, da essência de quem foi perdido. Né? Então, quando a Suelen fala que ela se sente feliz ali, estava lavando as roupinhas, arrumando, é porque é algo que a sua avó gostaria de fazer e estaria fazendo. Sim. Né? Você traz, como se... É a questão do legado. É o legado. Você traz algo dela para sua vida hoje, né? Alguma coisa dela tá viva. Sim. Né? Então, acho que esse entendimento é algo ritual que a pessoa sabia fazer. Costume, né? Sim. Algum costume? Algum costume, tipo assim, comida mesmo. A minha avó, ela fazia uma torta de abacaxi que na minha casa é lenda, passa de geração para geração. É lei. É lei. Então, assim, quer dizer, toda vez que vai ter alguma data festiva, a torta de abacaxi tá lá. É como se ela estivesse ali, sendo representada por aquela torta de abacaxi. Isso mesmo. É engraçado isso, né? E o meu avô, ele foi comerciante durante muitos anos. Então, todos nós da família temos muito esse lado empreendedor, sabe? Do comércio, somos libaneses, né? Então, assim, já tá o sangue na veia. Então, toda vez a gente realmente faz também essa comemoração de falar sobre o quanto ele foi importante na nossa vida, de ser quem somos hoje. Principalmente eu, né? Eu vejo que eu sou cópia do meu avô em tudo. Isso é muito importante. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Trazer, né, essa pessoa pra cá. Sim. São outras formas de se conectar. Eu acho que o luto, apesar de tudo que a gente sabe que é difícil, ele te ensina outras formas de amar. Que não só no físico, no toque, no perto. Eu acho que a gente sente muito falta disso na perda, né? De ouvir a voz. Claro que é bom, né? Mas de você aprender outras formas de amar essa pessoa, que vai ser muito mais simbólico, que vai ser na forma de homenagear, que vai ser nas lembranças. Olha o quanto de história, né? Eu conheci a avó dela, eu conheci o seu avô, então dá pra gente passar isso adiante, né? E eu acho que nesse momento é uma forma de trazer um pouco de conforto, né? Então algo ali que vai representar essa pessoa, que você vai ver que não é tudo que a morte mata. Eu né, penso muito nisso. Tem muita coisa que continua viva. Né? O legado, imagina, você falando do seu avô, achei incrível, assim. Eu sou o que eu sou hoje por conta que veio ali da história dele. Né? E é isso, assim. Não é fácil, não é simples, principalmente para quem acabou de perder alguém, que tá tudo muito confuso na cabeça. O cérebro muda, né? As conexões são outras. Você vai precisar de paciência, né? Para poder ir confiando, não só no tempo, porque o tempo sozinho ele não faz muita coisa, ele só passa, né? Mas também no seu cuidado ativo. Procurando uma rede de apoio, cuidando da sua espiritualidade, procurando um profissional, se você vê que não está dando conta sozinho, né? Ou para ter orientação, ou para fazer uma psicoterapia, para cuidar da parte física. Tudo isso é importante, né? Acho que é junção, assim. Isso mesmo. E lembrando que nosso patrocinador, a Psique Eleve, que é uma clínica de psicologia que também trata sobre esses diversos assuntos, inclusive o luto. Então eu quero te agradecer, Isadora, do fundo do meu coração, porque apesar de ser um papo leve, o assunto um pouco mais delicado, mas a gente conseguiu trazer de uma forma leve, principalmente para toda a voz da Isadora, né, gente? Ela é doce, gente, ela é doce. Ai, obrigada! Não, até minha voz ficou leve. Você viu? A energia, né? Você fala energia. Eu baixei A energia. a energia. A gente vai se... Como fala? Vai Contagiando, se assim, moldando, né?
Sim. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela tua presença doce aqui no nosso estúdio e que a gente possa aí passar um Natal muito bom com os nossos legados que os nossos entes queridos deixam aqui para nós. Isso mesmo. Manter vivo, né? Manter Acho que vivo. isso é reacender a luz. Isso. Em relação ao título que vocês Sim. deram, eu acho que é isso, né? Acender essa luz Isso. do legado, da memória, Isso. do que foi bom também. O que foi bom também. O luto é um capítulo, né? Não precisa ser a história toda. Sim. Então, gente, muito obrigada pela audiência. Fiquem em paz. Semana que vem, que é dia 25, nós não teremos o Papo Leve. Eu acho que outra semana já tem um também, véspera, é Réveillon. Então, são 2 semanas sem o Papo Leve. Mas a gente volta ano que vem, 2024, com muitas novidades para vocês. Tá? Fiquem atentos, porque 2024 promete surpresas agradabilíssimas. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz.